Oi pessoal, estamos aqui em mais um vídeo então da série Competência. Vimos no vídeo anterior a competência da Justiça do Trabalho. Nesse agora vamos falar da Justiça Militar. Então estamos ainda na competência em razão da matéria, Justiça Militar. Bom, primeira coisa relevante, nós temos na verdade duas justiças militares. A Justiça Militar Federal e a Justiça Militar Estadual. Olha só. A Justiça Militar Federal, ela foi criada e ela julga, via de regra, os chamados militares federais quando cometem crimes militares. Quem são os militares federais? Exército, Marinha e Aeronáutica. Esta justiça ela é dividida em regiões militares. Aqui em Santa Catarina, a Justiça Militar Federal, ela funciona em Curitiba, no Paraná, porque a 5ª circunscrição militar envolve Paraná e Santa Catarina. Então, o primeiro grau dos processos criminais da Justiça Militar Federal de Santa Catarina acontece onde? Em Curitiba, no Paraná. Então, se o militar aqui de Santa Catarina cometeu um crime militar, ele será julgado em primeiro grau lá em Curitiba. O recurso das decisões da Justiça Militar Federal vão para o Superior Tribunal Militar, que é sediado em Brasília. Bom, a Justiça Militar Federal, gente, é interessante porque ela tem uma questão que às vezes é usada em pegadinhas, que é a possibilidade de ela julgar civis. Então, a Justiça Militar Federal, ela pode sim julgar um civil. Quando? Quando um civil atenta contra patrimônio das Forças Armadas. Então imagine o seguinte exemplo. Um cidadão invade um batalhão do Exército e de lá furta um fuzil. Quem é que vai julgar este furto? Justiça Militar Federal. Portanto, gente, para descobrir a competência da Justiça Militar Federal, basta o quê? A pertinência da matéria, porque ela pode julgar tanto militares quanto civis. O que interessa é a pertinência da matéria, ou seja, crime militar. Já a Justiça Militar Estadual, ela julga os chamados militares estaduais, que são a Polícia Militar e os Bombeiros Militares. Ela só julga então policiais militares e bombeiros militares. Essa justiça, ela tem âmbito estadual e ela é organizada em cada estado, dependendo da quantidade de membros que as forças policiais daquele estado têm, eu posso ou não ter um tribunal militar próprio. Em Santa Catarina, como não temos ainda 20 mil homens nas forças militares estaduais na ativa, nós não temos um tribunal militar próprio. Como é que funciona? Nós temos uma auditoria militar, uma só, com sede na capital do estado, e essa auditoria julga todos os militares estaduais por cometimento de crimes militares. Então, por exemplo, se um policial pratica um crime militar no interior do estado, ele é trazido à capital para ser julgado aqui em primeiro grau. Bom, o recurso das decisões da Justiça Militar Estadual, ele é encaminhado ao Tribunal de Justiça, que faz às vezes de Tribunal Militar. Quando Santa Catarina atingir 20 mil homens nas forças militares, poderemos criar um Tribunal Militar próprio, e aí sim teremos aí uma Justiça Militar própria. Hoje em dia ela funciona com um juiz emprestado, entre aspas, pelo Tribunal de Justiça para ocupar o cargo de juiz militar, e o segundo grau é feito pelo próprio Tribunal de Justiça. A Justiça Militar Estadual não julga civis. Por isso, assim, para competência eu verifico qual a matéria envolvida e mais a condição do acusado, ou seja, a necessidade que ele seja militar. Muito cuidado aqui na Justiça Militar Estadual, porque nós temos uma questão ligada aos bombeiros voluntários. Como assim? Em Santa Catarina há uma realidade que nós temos em diversos municípios bombeiros voluntários. São pessoas que se voluntariam para prestar o serviço de bombeiro. Como as cidades cresceram muito, nós temos aí, na verdade, uma simbiose entre bombeiros militares e bombeiros voluntários. Os bombeiros voluntários não são militares e, portanto, se cometem crimes, são julgados por quem? Pela Justiça Comum. Da mesma forma, é muito comum que na época do verão, salva-vidas sejam contratados de forma temporária. São uma espécie de salva-vida voluntário que fica na temporada de verão para reforçar os quadros dos bombeiros. Esses salva-vidas também não são militares
E se cometerem crimes, são julgados por quem? Pela justiça comum, porque essa justiça militar estadual só julga civis. Bom, a justiça militar em geral, ela teve uma grande modificação agora recentemente não, em 2017, mas é recente em termos históricos, né, assim, e uma mudança total da jurisprudência dos tribunais em virtude de uma alteração de lei. Como assim? Foi alterado o artigo 9º do Código Penal Militar. Tá? Eu não falei no começo, mas isso é uma realidade. Nós temos no Brasil o Código de Processo Penal Militar e temos o Código Penal Militar. Tá? E o Código Penal Militar foi mudado, o seu artigo 9º foi modificado, né, em 2017, e houve uma alteração de competência. Como assim? Até esse momento, nós tínhamos uma regra que tinha sido imposta, que era a seguinte: se um militar praticar um crime contra um civil, ele era julgado por quem? Pela justiça comum. Essa alteração do Código Penal Militar ocorreu em 2017, devido àquelas operações que aconteceram no Rio de Janeiro, as operações de lei e ordem que o Exército então acabou subindo às comunidades lá para tentar fazer a pacificação social. Houve uma pressão das Forças Armadas e o Código Penal Militar foi modificado. E aí, gente, mudou completamente a jurisprudência e mudou completamente a ideia. E qual é a ideia? É o que está aqui, gente, olha só. Agora, a partir de 2017, então cuidado com o livro que vocês pegarem, livros antigos vai dar problema nisso aí. Então, a partir de 2017, competirá a Justiça Militar julgar crimes de militares contra civis, desde que seja em serviço ou no exercício da função. Então, agora mudou completamente. Se o militar praticar um crime contra um civil, ele será julgado onde? Na Justiça Militar. Então, foi uma mudança completa da jurisprudência e, obviamente, em virtude da mudança da legislação. Certo? Então, hoje, se o militar praticar um crime contra civil, ele será julgado pela Justiça Militar. Exceção para isso é a questão do homicídio doloso. Então, se um policial militar, por exemplo, mata um civil, né, em operação e se percebe que ali houve um crime, ele será julgado pelo tribunal do júri, onde? Na Justiça Comum. Certo, gente? Então, todos os crimes, Justiça Militar. Crime doloso contra a vida, ele é julgado onde? No próprio tribunal do júri da Justiça Comum. Esta regra aqui, do tribunal do júri, não vale para os militares federais. Então, se o militar federal, em uma operação de lei e ordem, que ele chama operação de GLO, de garantia de lei e ordem, acaba matando um civil nessa operação, ele vai ser julgado por quem? Pela própria Justiça Militar. Então, essa questão do júri só vale para quem? Para os militares estaduais, isso não vale para os militares federais. Certo, gente? Uma questão bem interessante que eu achei, um julgado interessante sobre isso, é sobre a questão da Força Nacional. Tá? Nós temos a chamada Força Nacional, é uma força formada por militares estaduais que são cedidos a essa Força Nacional, que vão intervir em alguns estados para auxiliar na segurança. E aí, gente, se esse militar da Força Nacional comete um crime, onde que ele é julgado? Esse conflito de competência do STJ diz que ele é julgado no estado da federação onde ele é lotado. Então, por exemplo, um militar catarinense que vai integrar a Força Nacional e comete um crime militar na Força Nacional é julgado por quem? Pela Justiça Militar Catarinense. Certo, gente? Então, a Justiça Militar é isso. Ela é uma justiça, então, que vai julgar os militares quando cometem crimes e muito cuidado com essa alteração de lei aqui, então, que foi feita em 2017. Então, livros anteriores a 2017 não servem mais porque mudou, virou ao contrário o que se entendia de competência para julgar militares em relação a crimes contra civis. Mais um detalhe para terminar essa questão da Justiça Militar. Justiça Militar, ela tem um apelido de Justiça Castrense. Então, Justiça Militar, também chamada Justiça Castrense. Bom, próxima matéria, gente. Justiça Eleitoral. Muito fácil aqui, tá bem simplesinho, muito fácil. A Justiça Eleitoral é uma justiça, como o próprio nome diz, né, que julga questões ligadas às eleições. E, portanto, também pode julgar crimes eleitorais, certo? O que é um crime eleitoral? É aquele que está previsto em lei como tal. Então, são crimes previstos na lei que são crimes eleitorais, não o que tu acha que é. Então, assim, por exemplo, o sujeito que compra votos, isso é um crime eleitoral. Então, os crimes que estão tipificados como eleitorais é que são crimes eleitorais. A Justiça Eleitoral,
ela tem uma estrutura fixa que funciona o tempo todo, mas os julgadores, os juízes, eles são já da justiça comum ou da justiça federal, eles são cedidos para lá, porque não haveria necessidade de ter um juiz específico eleitoral, porque as eleições elas são de forma periódica. Bom, ela julga então os crimes eleitorais e os crimes conexos, certo, gente? O STF, então, nesse inquérito 4435, decidiu que ela julga os crimes eleitorais e os conexos a ele. Houve aqui, esse inquérito de uma questão da Lava Jato, houve uma grande polêmica sobre isso, porque acabou enviando, então, para a Justiça Eleitoral crimes, em tese, que não são da habitualidade dessa justiça. Como, por exemplo, se eu não me engano, aqui foi enviado, inclusive, até crimes de lavagem de dinheiro. E aí se entendeu que a regra de conexão, que é uma regra que veremos um pouquinho para frente, também vale no caso da Justiça Eleitoral. Há uma polêmica muito grande entre Tribunal do Júri e crimes eleitorais. Ou seja, se eu tiver um crime eleitoral conexo com um crime que iria a júri. E aí há duas posições nesse sentido. Uma fala que deveria haver então um júri na Justiça Eleitoral e outra fala que deveriam se cindir os processos. Por quê? Porque tanto o Tribunal do Júri quanto os crimes eleitorais são de competência constitucional e, portanto, deveriam dividir e cada um ser aplicado em separado. Tá? Me parece essa questão da divisão a mais correta, porque é o que tem sido mais defendido pela doutrina em geral. Então, se houver conexão entre um crime doloso contra a vida e o crime eleitoral, separa e julga os dois em separado. Bom, pessoal, esse então é o segundo vídeo, onde vimos então a justiça militar e a justiça eleitoral. No próximo vídeo, veremos a justiça federal. Abraço, pessoal, valeu!